E aí, pessoal, já me conhece, né? Cristiano Lázaro, professor de penal, processo penal e professor aqui do Brasil Jurídico, primeira fase do exame de ordem, ok? Então, a partir de agora, o Brasil Jurídico comigo vai lançar um projeto. Toda vez que tiver uma decisão de grande relevância, você pode pedir pra gente que a gente vai fazer esse comentário para vocês, tá bom? Então, a primeira escolhida aqui foi quem? A decisão de Marco Aurélio Melo, que foi cassada pelo Supremo para liberar quem? André do Rep. Olha só, foi uma decisão liminar, pasmem. Liminar. Existem outras situações que eu vou comentar, mas a nível de material eu vou apresentar o Código de Processo Penal, referente à preventiva, e vou apresentar a decisão de Marco Aurélio. Obviamente, eu vou fazer o comentário que ela foi revogada por 9-1. Então, fica aí a dica para vocês. Vamos agora fazer a imersão na prisão preventiva e analisar o que? Ponto a ponto e fazer o casamento com a questão do André do Rep. Vem comigo aqui, Marcito. Olha só. A prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, analisa aqui, da ordem econômica, analisa aqui, por conveniência da instrução criminal, analisa aqui, ou para assegurar a aplicação da lei penal. Quando houver prova da existência do crime, vem para cá, indício suficiente de autoria e de perigo gerado pela liberdade do imputado. Preste atenção que agora você tem três conectivos aqui, ó, e o I. Desculpe, 3 eu falei 3, mas são 2, tá? Então, você tem que ter presta atenção comigo, pressupostos e os requisitos. Então, a partir dos pressupostos e dos requisitos, vem comigo, Marcito, você vai ter. Então, prestou atenção? Vem comigo. A prisão preventiva é decretada quando você tem a reunião desses elementos com mais o 313, que nós não vamos discutir agora. O que importa aqui é o que está nessa decisão. Ok comigo? Vem comigo, Marcito. Pois bem, então. Então, a partir daí, o que é que nós temos? Nós temos o seguinte: a decisão, que é decretada preventiva, deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta dos fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a sua aplicação. Isso aqui só serve, a prisão preventiva tem que ser atual. A prisão preventiva também pode ser decretada em caso de descumprimento das medidas cautelares. Então, aqui, vem comigo, você tem que, a prisão preventiva ela tem um caráter contemporâneo, um caráter real. Um caráter real. Não pode ser por casos pretéritos. Então, André do Rep estava preso, tá, por um processo, tinha uma prisão preventiva e ele estava preso. O que foi que aconteceu? A partir da mudança do pacote anticrime, ficou determinado que a cada 90 dias, o magistrado tinha que renovar os fundamentos, ele tinha que verificar os fundamentos se ainda subsiste para manter a prisão. Então, o que foi que aconteceu a partir disso aí? Aconteceu o seguinte: segundo Marco Aurélio Melo, não foi feita essa renovação. Não foi feito esse pedido. Vem para cá comigo, Marcito. Olha só, então. Então, eu tenho: o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se no correr da instrução ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la se sobrevierem razões que justifiquem. Tranquilo. Esse aqui é o objeto da discussão, ó, galera, ó. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada de ofício, sob pena de quê? De tornar a prisão ilegal. Vem para cá comigo. Então, a primeira celeuma é: o MP precisa pedir a manutenção? Não. Aqui está escrito de ofício. Então, até o próprio Supremo ficou uma dúvida. Eles não interpretaram de forma correta. O MP não precisa pedir a renovação. Está escrito de ofício. Claro que o MP pode, aqui comigo, pode fustigar, pode instigar o magistrado a renovar para que ele não perca o prazo. Um ponto importante que a maioria não sabe, olha só, vem comigo aqui, o STJ disse que esse dispositivo só se aplica a prisões decretadas depois do pacote anticrime. E a prisão dele foi decretada antes. Então, aí já gera uma outra celeuma nesse caso. Vem cá aqui comigo, Marcito. Então, ainda nós temos uma outra discussão. Como é que o ministro Marco Aurélio Melo, em sede liminar, contra uma liminar indeferida pelo STJ, concedeu? É sumulado. Não cabe liminar, não cabe habeas corpus contra indeferimento de liminar de tribunal inferior. E Marco Aurélio, mesmo assim, absolveu. Olha só. É interessante dizer que Marco Aurélio já tinha outras decisões nesse sentido. Mas analisem comigo aqui, Marcito. A defesa já tinha impetrado esse habeas corpus várias vezes e foi desistindo dos relatores até chegar na mão de Marco Aurélio. Porque já sabia que Marco Aurélio ele tinha a tendência de revogar.
um jogo que o advogado fez. Tranquilos? Vem para cá comigo, Macito. Então, calminha aqui, pessoal. Vamos só dar uma olhada rápida na decisão de Marco Aurélio sobre o fato. Olha só aqui comigo, vamos lá. Marco Aurélio Melo, né, o ministro, habeas corpus 191, São Paulo. André Oliveira, relator, decisão. Prisão preventiva, fundamento, subsistência. Prisão preventiva, prazo, excesso, habeas corpus, liminar deferida. Vem para cá comigo. Excesso de prazo não está dizendo que é um excesso de prazo. Não está dizendo. Diz que a ausência de fundamentação torna ela ilegal. Então, é como se aos 90 dias não existisse mais a fundamentação. Não é excesso de prazo. Preste atenção comigo. Se eu, em 90 dias, não fundamentar, aquela fundamentação deixa de existir. Logo, ausência de fundamentação. Não é excesso de prazo. É o primeiro ponto importante que devemos analisar nessa decisão. Vem comigo, Macito. Então, a partir daí, ele vem narrando os fatos, né, como aconteceu, quais são os crimes, a incidência, né, a condenação dele em segundo grau. Vem cá comigo, Macito. Pasme, galera. Essa condenação dele em segundo grau. E mesmo assim conseguia se eliminar. Isso é fantástico. Até eu estou querendo saber como é que faz essas coisas. Vem comigo, Macito. Certo? Então, aqui você tem a decisão do Tribunal Regional, que reformou parcialmente. No Superior Tribunal de Justiça, o relator inadmitiu o habeas. Olha que está aqui. Impetente articula com a insubsistência dos fundamentos da custódia, mantida no julgamento da apelação, ressalta, viola o 316 parágrafo único, que não foi renovado, requer, aí vem, ó, vem passando. O que importa pra gente é isso aqui, ó, são 4 toneladas de cocaína, o parágrafo único do CPP dispõe sobre a duração, fixando o prazo de 90 dias com a possibilidade de prorrogação mediante ato fundamentado. Gente, vem pra cá, Macito. Gente, isso aqui, ó, não tá dizendo que tem prazo da prisão preventiva, está dizendo que ela tem que ser fundamentada. Há uma ausência de fundamentação, tá? Não é excesso de prazo. Vem comigo, Macito. Apresenta motivação suficiente, desde que levada em conta o lapso de 90 dias entre os processamentos judiciais. Fica afastado o constrangimento ilegal. Aí o paciente está preso sem a formação da culpa. O que é isso? Vem comigo. Sem a formação da culpa é porque ainda não teve audiência para esse processo. Para os outros tiveram. Vem comigo, Macito. Então, a partir daí ele fez aqui, ó, defiro liminar. Aqui, ó, o paciente está preso sem culpa formada desde 15 de dezembro de 2019, tendo sido a custódia mantida em 25 de junho de 2020, no julgamento da apelação, uma vez não constatada ato posterior sobre a indispensabilidade da medida, formalizada nos últimos 90 dias, tem-se desrespeitada a previsão legal, surgindo o excesso de prazo. Defira liminar, expresso a vara de soltura, a ser cumprido com as cautelas próprias, caso o paciente não esteja custodiado por outro diverso da prisão preventiva retratada nesse processo. Da vara quinta Vara Federal, ministro Marco Aurélio Melo, 2 de outubro. Comparecer da Procuradoria da República. Vem para cá comigo. Então, o ministro Marco Aurélio entendeu que ali, neste caso, o 90 dias era peremptório. O que foi que aconteceu? O ministro Luiz Fux, ele suspendeu a liminar, os efeitos, só que o André do Rep já tinha fugido, e submeteu esse julgamento ao plenário. O plenário, por 9-1, decidiu que a aplicação não é automática e que precisa sim de uma informação inicial para aí sim, se não houver a fundamentação, liberar. Então, não é peremptório os 90 dias e a ausência de fundamentação. Não é peremptório. E para finalizar, vem para cá comigo, que é um dos temas mais importantes que nós precisamos entender em relação à prisão preventiva. Um momentinho aqui comigo. Vem para cá. Olha só. Preste atenção aqui, ó. Eu vou voltar aqui para vocês entenderem, ó. E de perigo gerado pela liberdade do imputado. Essa situação é bem clara. O André do Rep, pela sua periculosidade, a sua liberdade trazia perigo. Então, faltou um pouco de cautela ao ministro Marco Aurélio Melo? Não sei. Eu só pediria que todos fossem analisados da mesma forma. Precisa ter uma unicidade. Se ele disse que o processo não tem capa, o processo de fato não pode ter capa. Porque eu posso chegar aqui para vocês, diante da minha prática, e mostrar que eu impetrei vários habeas corpus contra pessoas que produziram menor risco e foram indeferidos.
E ainda eu fiz isso, tá? Eu impetrei um habeas corpus no TJ, pedi a liminar, fui pro STJ, o STJ não recebeu. Fui pro STF, o STF não recebeu. Graças a Deus, soltei ele no mérito. Então fica a dica para vocês aí. Analisar todas as decisões do Supremo e aplicar os seus casos concretos. É importante fazer essa análise de todas as decisões do STJ e do STF. Tá bom, então? Então, foi esses comentários que eu tinha que fazer sobre essa decisão. Mais comentários virão. Qualquer dúvida, pode perguntar que eu faço comentário para vocês. Cristiano Lázaro, Brasil Jurídico, ensina em alta performance. Primeira fase do AB, vem fazer com a gente. Aquele abraço.